Sejam bem-vindos. Fala, Rafael. Marcião, você quer que eu te convide? Isso. Pessoal, o Dr. Márcio já está entrando, tá? E aí, E aí, Marcião? né? Beleza? Tudo bem? E o som, tá tudo bem? Tô te ouvindo bem. Então tá bom. Então tá aqui Você também, tá tá me tudo ouvindo aí? ok. Eu tô sem fone aqui, Não, mas tá eu tô te tudo ouvindo ok. bem. Tá tudo ok, a imagem tá boa também. Vamos esperando o pessoal aqui, a gente já inicia. Pessoal, a gente vai falar sobre inovação em odontologia. Estou aqui com o Dr. Márcio. E aí, os tópicos basicamente vai ser sobre tecnologia, tá, pessoal? O Dr. Márcio é um ortodontista, Invisalign Doctor. E aí a gente vai conversar assim um pouquinho com ele sobre tecnologia e inovação em odontologia. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, é só ir colocando que eu vou acompanhando o chat aqui, tá? Bom, então vamos lá. Nas quartas-feiras, normalmente, Marcio, a gente faz uma live, lógico, sempre com o intuito de falar sobre facilidades da negociação e vendas, né? O que eu venho percebendo nesses 3 meses que eu venho conversando com alguns dentistas, né? Fazendo mentoria, consultoria. Por incrível que pareça, uma grande porcentagem desses dentistas são ortodontistas, Marcio. Sério? Então, não sei por qual motivo, eu não tenho, a minha audiência é mais para implantodontistas, né? Você é implantodontista, né, velho? Mas vieram me procurar, tanto é que eu fiz aí uma palestra aí só para os ortodontistas e o que eles estão, na verdade, com dificuldades agora é que quem cobra manutenção, mensalidade, está sofrendo muito nesses 3 últimos meses, porque às vezes o paciente ele para de ir pensando que não precisa pagar, não vai na consulta e não paga a manutenção ou, entre Manutenção. aspas, a mensalidade, né? Então, acho que um dos grandes ensinamentos que essa pandemia vai estar demonstrando é que deve se cobrar pelo plano de tratamento, né? Aí eu falei, não, preciso conversar com alguém que usa um alinhador, que normalmente quem usa a técnica de alinhadores cobra-se pelo plano de tratamento, né? Não as Exato. mensalidades, tá? Independente do número do prazo, né? Do número de meses a conclusão, vocês costumam cobrar o plano de tratamento. E eu acho que é isso que vai ser o futuro da ortodontia, principalmente. Tá bom? Bom, Marcião, pode começar aí e a gente vai conversando, tá? Se apresenta aí pro pessoal. E aí, se quiser, já pode engatar aí falando sobre os alinhadores, principalmente, né? Fica à vontade, Isso. Marcião. Valeu, Nelson. Aí qualquer coisa também, se precisar, você me interrompe aí, meu. Isso aqui... Eu vou vendo aí as perguntas, tá bom? Vai lá, Marcião. Beleza. Bom, gente, eu sou o Dr. Márcio Ragon. Eu sou Invisalign Doctor desde abril de 2018, né? E no ano passado, acho que em setembro, outubro do ano passado, nós adquirimos o iTero aqui para a clínica, né? Então, aí o Nelson também me chamou para justamente falar um pouco sobre essa parte de inovação, tecnologia aí, que eu acho que vem muito a calhar para esse momento que a gente está vivendo, né, Nelson? Com certeza. Então, inclusive, muitos ex-alunos seus aí me falaram, pô, você conhece o Nelson, tal, eu tive aula com ele. Eu falei, pô, isso é legal, né? Mundo pequeno, né, cara? O pessoal da especialização lá que fez trabalho comigo, né? Fez a pós-graduação. E Legal. aí, o pessoal te mandou lembranças aí. Tá bom, obrigado. Então, como que funciona, né? O sistema do Invisalign, ele é um tratamento muito mais previsível, né, e confortável para o paciente. Então, eu vou falar um pouquinho do Invisalign, porque o meu público
né? Ele tem alguns pacientes também, né? Então acho que é importante falar um pouquinho para eles também. Então ele é bem mais previsível, por quê? Porque eu consigo fazer uma simulação do seu plano de tratamento. E por isso que o pessoal acaba cobrando, né, pelo plano de tratamento do Invisalign. E isso acaba tornando uma coisa mais tangível para o paciente. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um tratamento convencional, com os bracts, o paciente ele não consegue, e o dentista também não consegue mostrar o final do tratamento do paciente, né? Fica uma coisa muito subjetiva. Então, às vezes eu falo brincando que às vezes o bom para mim não é o bom para o paciente, né? A queixa principal do paciente é o incisivo central, só que o dentista, né, o ortodontista quer fazer, descruzar a mordida, né? Quer mexer tudo lá, e o paciente não enxerga isso como um problema, né? Então, um tratamento com Invisalign também a gente consegue ter um tratamento mais rápido. Muita gente fala assim, mas como que isso funciona? Não entende, né? Porque é uma coisa muito diferente mesmo. Como que um plástico vai movimentar os dentes? Então, a gente consegue ter um resultado 2 vezes mais rápido, né, que o tratamento convencional. Então, eu faço uma analogia assim, o sistema de brackets, o que ele é? Ele vai só colado aqui na frente, né, na face vestibular do dente, e o alinhador, ele cobre todo o dente. Então, nessa brincadeira, eu faço essa comparação. É igual eu empurrar um móvel com um dedo, que aí seria o bracket, e um móvel com as 2 mãos, que seria um alinhador, que ele vai abraçar, tem mais área de contato. E aí eu consigo fazer o movimento muito mais de forma precisa. E isso acaba ajudando muito no tratamento, por isso que acaba sendo mais rápido. E com o sistema, quem tem o iTero, quem pode fazer, ele vai dispensar o uso de moldagens, né? Aquela coisa desconfortável que todo paciente não gosta, né? Que ela vai causar ânsia, né? Aquelas náuseas, aqueles desconfortos. E o mais legal também é que a gente pode fazer com as crianças, né? Então, as crianças que têm a dentição mista, que é a dentição de leite e a permanente, a gente consegue sim fazer o tratamento com Invisalign First, otimizando muito o resultado e às vezes até não tendo que fazer o tratamento na fase adulta. Então isso acaba ajudando muito no tratamento também de diagnóstico com as crianças. Evidentemente, existem alguns protocolos para se fazer a instalação do Invisalign First para essas crianças, não é toda criança que pode, tem que ter algumas coisinhas a mais ali, né? Mas isso ajuda demais, os pais ficam super felizes em poder ajudar, né, nas crianças. E uma coisa muito importante com o Invisalign, nós já temos mais de 8 milhões de pessoas tratadas no mundo inteiro. Então, isso acaba dando uma segurança, um conforto maior para o paciente nessa questão. Porque alguns alinhadores, principalmente os nacionais, eles não conseguem ter toda essa, digamos, esse know-how. E já o Invisalign, a Align conseguiu, né? São mais de 8 milhões de casos tratados no mundo inteiro. Eles possuem uma tecnologia chamada Smart Track. Então, é um plástico realmente diferente, né? Eu sempre deixo aqui, né, para mostrar para vocês aqui, né? Ó. Isso aqui, querendo ou não, gente, é um sistema de alinhadores, né? Totalmente, entre aspas, invisível e acaba sendo uma forma de tratamento muito bacana para os pacientes. Né? Quem já usou o aparelho na infância sabe as dificuldades que você tem e não quer usar o aparelho de novo e ficar lá com os dentes tortos, porque não vê uma saída. E quando a gente apresenta isso aqui para eles, é muito bacana. O paciente fica maravilhado. Né? E fora, por ser removível, o paciente vai ter a liberdade de comer o que quiser, sem problemas de quebrar bract. Você está no final de semana lá no churrasco, vai quebrar o bract, solta a banda, fica o final de semana inteiro lá com a boca machucando, para na segunda ou na terça-feira correr no dentista. Né? Então, aproveitando até esse gancho, né, os pacientes agora, no meio da pandemia aí, cara, assim, o paciente de Invisalign, ele vai trocando as placas em casa, ele sente o resultado acontecer. Né? E como você falou lá, o pessoal de manutenção, de bracket, ele não está querendo ir no consultório por medo do coronavírus, por N motivos, né? Por morar às vezes com uma pessoa que é do grupo de risco. A gente entende a situação.
E aí, com o sistema do Invisalign, você consegue ver o progresso, mesmo no processo aqui que a gente está vivendo hoje. Isso é muito bom, Perfeito. né? Isso eu acho que é um dos pontos muito positivos para quem entra nos alinhadores, né, Marcio? Marcio, antes de começar, de você continuar, na verdade, a Gisele Odonto, a Gisele deve ser dentista, né? Ela Aham. fala assim, é um tratamento excelente, mas financeiramente pouco acessível. Isso, Gisele, é um dos pontos que eu sempre percebo. Isso é uma crença limitante de alguns profissionais que acha que não tem condição de vender um tipo de serviços como os alinhadores, né? Mas só um conselho, Gisele, é forma de você se posicionar, é forma de você oferecer, é um portfólio a mais para o seu serviço. A gente não está falando aqui para você abandonar o Bracket Fio, tá? Simplesmente você ter um algo a mais para poder oferecer. O seu paciente merece saber que existe os alinhadores e que você oferece esse tipo de serviço. Entendeu, Gisele? Então, isso é uma crença limitante, Gisele, que eu vejo em vários profissionais. Na minha área, por exemplo, Marcio, o pessoal fala, olha, aqui no meu bairro eu não consigo utilizar implantes importados. Aí eu pergunto, você já tentou? Não, é o que todo mundo fala. Entendeu? Então isso é uma crença que às vezes está bloqueando o cara de evoluir. Eu estava conversando semana passada com o pessoal, Marcião, sobre... A gente estava falando sobre descontos, mas aí acabou falando sobre cobrar consulta ou não, que é sempre aí Sim. uma discussão, né? Aí um profissional falou assim, olha, aqui no meu bairro ninguém cobra consulta. Aí eu perguntei para ele, será que ninguém cobra consulta? Será que não tem um dentista que cobra uma consulta dentro de centenas de dentistas que estão aí no seu bairro? Você sabe de todos eles, você conhece todos, então não pode generalizar, entendeu isso? Porque senão isso te bloqueia. Eu falei, se ninguém cobra consulta, então por que você não é o primeiro? Isso que eu conversei com ele, entendeu? Então às vezes são crenças que está bloqueando o profissional de uma evolução, tá bom? Desculpa, Mas você... Oi. Não, não, você sabe que também, assim, às vezes, a gente no começo também, cara. Você fala, poxa, o Invisalign é caro, né? Pro dentista, assim, pra mim já, né? Então, sei lá, o custo dele é alto, como que eu vou repassar isso pro cliente e tudo, né? E a gente pensava assim. Aí você fala, poxa, se você já pensa assim, que você nem vai nem você nem consome o produto, como que você vai É, vender uma coisa que você não acredita, é né? isso aí. Isso, Então, e perfeito. hoje, ó, pra você ter ideia, eu não sei se o paciente está aí, eu falei para ele que até a live ia falar um pouquinho. O paciente veio fazer a avaliação hoje, e aí a gente falou, poxa, o tratamento dele vai ficar pesado, ele tem uma reabilitação para fazer e tal. Vamos colocar o tratamento convencional, ortoconvencional para ele, para ajudar financeiramente e tal. E aí a gente não ia nem montar a apresentação para ele de Invisalign. Aí eu montei para ele lá, né, sistema de brackets com autoligado, com de porcelana e tal. Ele falou, puta, doutor, isso é feio demais, velho. Eu não quero usar isso, o cara tem 32 anos, né? Aí quando eu apresentei o Invisalign, ele falou, porra, meu, isso aí eu já gostei, já, né? Então ele já viu o valor, né? Ele não viu vendo só preço, né? Ele viu o valor no produto. E Perfeito, aí Marcelo. ele É isso aí. tentou, ele vai dar um jeito de pagar, porque ele viu valor. Isso que é importante, né? Então, se eu não apresentasse, se eu tivesse essa crença limitante, como você mesmo falou, eu não apresentaria o produto, o cara ia Acho. colocar um aparelho e ia desistir no meio do tratamento. Certeza. Enquanto nós não oferecemos um produto ou serviço e ele negativar, a gente nunca vai saber se ele pode ou não comprar. Entendeu? Exato. Então tem que oferecer. O que você vai ouvir, eu falei, ó, excelente, doutor Márcio, adorei, mas por enquanto eu não Não tenho é o que eu condição posso. financeira. Mas Exato. você ofereceu. Entendeu? É. Então, esse é o grande lance. Ô Marcião, cara, eu sempre falo que assim, são duas palavras
chaves que nós vamos ter que trabalhar muito nesse período pós-pandemia, né? Eficiência e diferenciação. Por quê? Porque a concorrência vai ser muito grande e pouca demanda. Entendeu? Então, imagina a concorrência de profissionais sedentos para buscar aí um potencial cliente, e aqueles clientes que poderiam pagar um tratamento como esse vão estar financeiramente, tá? Às vezes não estão bem financeiramente, devido ao desemprego, devido a todo... Sim, redução salarial. Isso, devido a todas os ocorridos aí nesse período, né? Então, Marcião, acho que assim, 2 palavras, eficiência e diferenciação. E eu acho que isso, para o ortodontista principalmente, trabalhar com alinhadores, tá, traz isso. Uma eficiência, força não, né? Te facilita no melhor diagnóstico possível, previsível, né? E está te diferenciando de outros ortodontistas que ainda não utilizam os alinhadores como portfólio no seu tratamento. Entendeu? Então, acho que são essas 2 palavras chaves que a gente precisa ter na cabeça no período atual e pós-pandemia. Bom? Não, excelente. A Juliana... Inclusive... Oi, a Juliana... Tudo bem, Ju? Temos que valorizar a odontologia, nos modernizar e apresentar para os pacientes o que tem de melhor. Perfeito, é isso aí. Porque imagina hoje esse paciente, ele vindo no meu consultório, eu só apresentasse para ele lá, eu tenho um modelinho aqui, né, com um sistema de brackets aqui. E aí ele vai lá, num dentista aqui do lado da minha clínica, o cara apresenta o Invisalign, eu trabalho com Invisalign e não mostrei pro cara. Eu falei, doutor Márcio é ultrapassado, cara, né, não vou lá mais nunca mais. Né? E olha, a gente fica nessa crença limitante aí, às vezes, do paciente não poder comprar, né? A gente não acreditar. E tem outro ponto, né, Marcião? Isso é percepção do cliente. Quando a gente fala de tecnologia, a percepção que o paciente, o cliente tem, é que o dentista ele é superior, ele é bom. Entendeu? Então, inconscientemente. Inconscientemente o cara fala, não, doutor Márcio, nossa, olha a tecnologia que ele usa, ele deve ser muito bom. Então, não desmerecendo ninguém, mas só de falar que você usa a tecnologia a seu favor, isso já te dá uma percepção muito positiva, né, pro seu cliente, né? Bom, Marcelo, pessoal, tem alguma pergunta? Deixa eu ver se eu escapei alguma pergunta aqui, ô Marcião. E o que eu não souber responder, depois eu te mando no privado aí, que eu não sou o rei de tudo aí, né? A Gisele, que eu tava conversando com ela foi minha aluna na FMU. Desculpa, Gisele, eu não lembrei de você devido ao seu nome aqui, tá? No Instagram. Vamos lá. Olha lá, a Gisele perguntou, a coloração do alinhador se modifica de acordo com a ingestão de alimentos pigmentados? Isso é interessante, Marcião. Acaba mudando, né? Assim, no meio da pandemia, eu tô, assim, ajudando um pouquinho o paciente. Eu falo pro paciente que ele pode ingerir algumas bebidas, alguns líquidos frios, né? Mas eu não costumo falar isso pro paciente, falar só ingere água, né? Porque o alinhador, ele é transparente. Então, imagina você tomando uma taça de vinho com isso aqui vai manchar, né? Por mais que você troque um alinhador de 10 em 10 dias, de 14 em 14 dias, o alinhador ele vai sim, não vai ficar transparente, ele vai pigmentar sim. Mas como agora tá todo mundo em casa, você vai comer mais, não sei o que lá, eu falei para alguns pacientes meus que têm um bom índice de higienização, que ele pode tomar uma bebida gelada. Agora, o quente não aconselho, porque ele pode distorcer o aparelho, né, o plástico aqui. Então, eu fui bonzinho nesse sentido aqui, mas antigamente eu só falava água natural e no máximo água de coco, para não manchar o aparelhinho aqui, o alinhador. Entendeu? Tá, legal, obrigado. A Juliana perguntou como contornar tanta gente só pesquisando preço. É normal, Ju.
pesquisar preço, tanto de alinhador quanto de implante e tal. O segredo é você agregar valor ao seu produto, ao seu serviço, né? E questionar. Eu sempre faço essa pergunta quando o cliente está buscando muito preço, eu faço uma simples pergunta, Juliana. Você está buscando preço ou valor? Tudo para chegar no inconsciente do paciente, do cliente, entendeu? Na verdade, ele sabe, mas ele vai fazer, ele até sabe responder, mas vai fazer ele pensar, entendeu? Normalmente eles falam assim, doutor, mas não é a mesma coisa? Eu falei, não, preço é simplesmente um número, um número. É R$1.000, R$5.000. O valor são todos os benefícios que vai te trazer esse tratamento com o Invisalign. O Invisalign é de todos os alinhadores, o melhor do mundo, né? Posso falar isso, Marcião? A gente fala assim também, a gente fala que é assim. Por enquanto é. Isso, é o melhor do mundo. Você não vai ter esses problemas, você pode se alimentar a qualquer hora. Eu estava até conversando com acho que a doutora Anne está aqui. Estava conversando com ela tá entrando no Invisalign, o Marcião. Fez o credenciamento e vai começar, né? Eu falei Legal. assim, faz uma postagem, Anne. Por exemplo, isso veio na minha cabeça. Fala sobre comer pipoca Isso serve para vocês também. Comer pipoca no cinema. Entendeu? Então, quem não gosta de ir no cinema e comer pipoca? Faz parte da cultura isso, né? Pipoca e cinema. E com o aparelho Bractifil é difícil. Tá? Agora, com o Invisalign, com o alinhador, você pode ir no cinema, tira o aparelho e pode se alimentar com pipoca, o que você quiser. Entendeu? Esse é o grande lance. Mas essa pergunta, Ju, é legal. Você falar, você questiona, tá? O importante, Juliana e Márcio, eu acho que é não entrar em discussão de preço. Você não precisa justificar o seu preço. O seu paciente tem que enxergar valor no seu preço. Se ele enxergar valor no seu preço, ele pode até te pedir desconto, alguma coisa, mas isso é automático. Tá? É uma negociação, né? Uma negociação. É uma negociação. Entendeu? Então, eu acho que é fazer essa pergunta. Se você está buscando preço ou valor, eu acho que é interessante porque a gente chega no inconsciente do nosso cliente. Tá bom? E a gente busca seguir o nosso código de ética, né? Assim, a gente não passa preço nas redes sociais, tudo, sim. né? Ela perguntou de preços nas redes sociais? A gente recebe muitas perguntas, né, sobre isso. A gente, que nem você falou assim, posta lá uma foto lá do Invisalign, não sei o que lá. Aí o pessoal vai lá, preço. Então, é só isso, né? Não, mas isso aí é uma forma de você fazer uma triagem, né? Mas o que eu sempre falo pro pessoal, que às vezes vocês que estão usando as mídias sociais para prospectar leads, né? Prospectar potenciais clientes, você sempre dar atenção. Não importa se ele está perguntando preço. Pergunta, tá? Tá perguntando. Mas o que realmente você está precisando? Tá? Pode falar. Tá? Na verdade, preço nós não podemos falar, mas dá atenção, Marcião. Mesmo que sejam muitas mensagens, se você dá atenção... Eu tive uma cliente que ela me perguntava, começou falando sobre... Igual assim, eu falava sobre implante, ela falava, eu quero saber valores. Aí eu comecei a conversar com ela, ela foi na clínica. Entendeu? Na verdade, você está dando... Nossa, doutor, você me deu uma atenção que quase ninguém me dava nas redes sociais. Entendeu? E ainda ela perguntava, é você mesmo que está falando ou é um robô, ou é uma sua secretária? Eu falei, não, sou eu que estou falando, são as minhas palavras. Entendeu? Então, e ela se sentiu muito acolhida. Que às vezes, Marcião, esses pacientes de redes sociais, eles precisam ser acolhidos, né? Tá? Totalmente eles precisam desse acolhimento. Então, o mínimo de atenção que você dá já é uma percepção positiva que ela tem de você. Ela pode não fazer na hora, mas fica naquilo na cabeça. É a AGN Odontologia, nome da sua clínica, né? Aí, AGN. A AGN Odontologia. Opa, doutor Márcio, me deu atenção, tal.
mesmo que ela não faça tratamento. Mas se alguém perguntar para ela, Marcelo, ela vai falar, não, eu conheço sim uma clínica. Vai lá no Dr. Márcio, na Agenda Odontologia, que eles são muito bons. Entendeu? E você sabe que aconteceu isso com a gente, né, Nelson? Assim, no meio dessa pandemia aí, o que a gente fez? Uma coisa de inovação, né? A gente fez um bate-papo online com os nossos pacientes. Pacientes não, com os nossos leads, né? Então, o cara lá a gente fez um anúncio e tal, aí sobre Invisalign, sobre implante, seja o que for, né? E aí o paciente falou, poxa, mas eu tenho um monte de dúvida e tal. Aí eu falei, gente, a gente pode marcar um bate-papo via WhatsApp, videoconferência, assim, né? E a gente tirava as dúvidas do paciente. Aí o paciente sentia-se acolhido nesse principal momento, que ele precisava de atenção. Ele estava com medo de sair de casa, né, por causa da pandemia. E aí a gente teve casos assim que a mulher já indicou, ela não veio tratar, né? Mas assim, porque a filha já tinha acabado de fechar o tratamento ortodôntico numa clínica aqui perto da gente. E ela indicou já o marido para vir para cá. Já ficou, igual você falou, no inconsciente dela a AGN lá. Pelo acolhimento que a gente deu, pela atenção que nós demos num bate-papo online. Show de bola, Marcel. E eu acho que é isso, é carência, que às vezes, principalmente esse pessoal de mídias, né? Esses leads, eles têm carência. O mínimo de atenção que nós damos já é uma percepção muito positiva, mesmo que ele não possa, no momento, pagar uma consulta na GN ou iniciar o tratamento com alinhador, tá bom? Pera aí, só um minutinho, deixa eu ver aqui. A Cláudia, tudo bem, Cláudia? Boa noite. Estou trabalhando 100% digital, meu marketing, o resultado está extremamente... Meu movimento aumentou. Legal, a Cláudia. Que legal, hein? A doutora Cláudia, ela é implantodontista, ela vem acompanhando minhas lives aí semanalmente, né, Cláudia? Legal, legal. Obrigado aí pelo feedback, Cláudia. Que bom que está tendo eu também sucesso. Fiz o seu curso lá de PNL também, gostei bastante, né, meu? Foi super válido. Obrigado, que isso. Vamos lá. Marcel, agora, que acho que é o que eu tô bem curioso também, tá? Que eu sempre falo que a primeira consulta, ela é chave em todo o processo. A primeira consulta presencial, tá? Por quê? O subconsciente das pessoas que normalmente tem a decisão de compra, tá? E normalmente os clientes, eles compram por impulso. Sim. Isso na implantodontia, às vezes eu tenho um certo desafio, porque nós realizamos a primeira consulta, realizamos a solicitação dos exames, só que ele fica nesse período, né? Uma semana, 10, 15 dias para retornar com os exames. Então, aí é uma fase que as pessoas começam a comparar. Eu já passei os valores, mais ou menos, começam a comparar. Entendeu? Então, tem muitas vezes, o que acontece? Que esse cliente, ele não volta. Entendeu? Então, eu acho que o grande lance, assim, que eu acho que realmente vale a pena, não vamos falar de valores, tá, aqui, Marcio? Que eu acho que vale a pena o investimento é, por exemplo, no Aitero. Tá? Então, devido a essa primeira consulta, que é muito importante, né, para ganhar essa percepção do cliente, tá? Você, como proprietário do Aitero, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Aitero. Conte um pouquinho aí sobre como funciona, basicamente, né? Como funciona e como que tá tendo seus resultados em relação à conversão. Como que funciona, né? Eu também, assim como você na Implanto, eu solicito exames complementares. Radiografia panorâmica. Eu não dispenso, mesmo para o tratamento com Invisalign, eu não dispenso a realização de documentação ortodôntica. Por quê? Porque mesmo num tratamento convencional com brackets, eu não dispenso os exames para fazer o tratamento do paciente. Então, com o Invisalign, ele não deixa de ser um tratamento ortodôntico. Então, eu não faço nenhum tratamento ortodôntico aqui na clínica sem a documentação ortodôntica. E nesse tempo, acontece do paciente ou não faz a documentação, porque, sei lá, bateu o carro, precisou de dinheiro, alguém na família. Essas intercorrências aí a gente não consegue se blindar, né? Porém,
com o Aitero a gente tem a possibilidade de fazermos uma simulação no dia da consulta do paciente. Então, por isso que é legal, antes de passar o preço, é trazer o paciente para a clínica para fazer esse encantamento que você falou ali. Porque o cara vai ver valor na consulta. E aí ele fala, poxa, gostei da clínica, gostei do doutor, o doutor é bacana, a clínica é bonita, organizada. E isso tudo ele começa a enxergar um pouquinho de valor durante a consulta. Aí você mostra o Aitero, cara, o paciente fica abismado. Porque, nossa, doutor. E aí a gente aqui, a gente está na Zona Leste. Você já veio visitar aqui a clínica, né? A nossa clínica está aqui entre o Tatuapé e a Moca. Não é uma clínica de luxo, né? Está no Jardins, no Itaim. A gente está aqui na ZL. A gente faz um trabalho muito legal. E aí, quando a gente mostra o Aitero, o paciente vai fazer o escaneamento dos dentes. Ah, doutor, não vai ter que tirar o molde? O cara já fica assim, já, né? Eu falei, não, meu, a gente vai fazer um escaneamento dos seus dentes. A gente vai ter um exame seu em 3D. E na hora, com o Aitero em mãos, eu consigo fazer o quê? Uma simulação do antes e um depois. Isso é só uma simulação, que o próprio software lá do computador do Aitero, ele já faz uma simulação ali, né? E aí o paciente já fica super encantado com isso, né? Então, isso acaba ajudando todo o processo da venda, da conversão, porque o paciente consegue se enxergar como ele vai terminar o tratamento. E coisa que eu falei agora no comecinho da live, que o tratamento convencional eu não consigo falar para o paciente, olha, você está assim, você vai terminar assim em X meses, em X anos, né? E o Invisalign eu consigo demonstrar isso para ele com um planejamento, que a gente depois vai fazer com Clean Check, né? É uma nomenclatura que eles usam, a empresa usa, para fazer um planejamento virtual do caso do paciente, e a gente monta uma linha do tempo ali, é bem legal, né? Aí começa a mostrar toda a evolução do tratamento do paciente. E isso o paciente realmente fica encantado, né? Com toda essa tecnologia aí que você comentou no começo também, né? Então, como eu falei, eu sou Invisalign Doctor desde abril de 2018. Eu tinha feito, acho que 2 casos vergonhosos até agora, né? E aí, depois de ter comprado o Aitero, em setembro, outubro do ano passado, a gente, mesmo com pandemia, a gente conseguiu fechar 11 casos de lá para cá. Então, é exponencial, assim, a facilidade, que mesmo com a pandemia rolando aí, a gente fechou 11 casos, né, de outubro, setembro do ano passado para cá. Olha, show de Então, bola, hein? é legal, né? É muito legal porque você consegue... Pode falar. É muito visual, né? Então, a pessoa conseguindo enxergar aquilo, né? Visualizar numa tela, tá? Para quem não sabe o que é o Aitero, pessoal, Aitero é um scanner intraoral, porém, ele está ligado a um software de diagnóstico e planejamento. Você consegue fazer toda a evolução do tratamento ortodôntico do seu paciente, do início até o final. Você consegue mostrar visualmente, através do escaneamento, não é isso? Toda a evolução do tratamento. E ele já dá previsibilidade e tempo também, Marcião? Com a Aitero, na hora, é só uma simulação, né? Aí depois a gente tem que fazer o planejamento virtual. Assim que a gente fizer o planejamento virtual, aprovou o Clean Check, aí sim eu consigo saber quantas placas o paciente vai utilizar. Então, se vier lá 40 pares de alinhadores, né? 40 superior e 40 inferior. Você vai trocar o alinhador 2 vezes por mês, de 14 em 14 dias, vai dar 20 meses de 20 meses de tratamento. Então, isso se você trocar de 14 em 14 dias. Se você trocar de 10 em 10, vai diminuir mais ainda. Então, tudo vai ser feito um diagnóstico em cima de cada caso, tá? Mas o tempo de tratamento e o número de placas só depois do planejamento todo ser realizado. Lógico. E, bom que você... Não importa a quantidade de... não importa o número de meses, né, planejados, é um valor relativamente fechado, é isso? Exato. Legal. Então, aí ele... Tá, legal. Não precisa falar de valores, tá, Marcião? Tá bom? Não, porque tá. eu sei que tá.
E Isso é um assunto polêmico, né? não, mas é bom. Eu Cada um tem prefiro seu não. preço, fora clínica. Isso. E outra coisa, o Marcião, e, e além de tudo isso, né, tem a parte de que em quanto tempo que você agenda uma consulta presencial com esse cliente? Então, Normalmente. Antes da é, pandemia. Vamos supor, antes da pandemia. a Você gente tem vi... marcado uns pacientes assim de 2 em 3 meses. É que eu também não gosto de deixar o paciente muito de rédea frouxa, porque tem cara que vai chutar o balde e não vai usar direito o alinhador. Então, pelo menos de 2 em 2 meses eu vou lá, dou um puxão de orelha, porque tem lá o identificador de uso, né, que é uma tarjetinha azul ali que ele fica aqui no alinhador, ó. Aí dá para ver? Dá Aí para ver. ela vai clareando ao longo do tempo, né, que o paciente vai utilizando. Então a gente sabe, isso aqui é uma entrega ao paciente. Se o paciente não estiver utilizando, vai estar bem azul lá a plaquinha. É o indicador, E né? é o indicador de uso. Tá, E legal. aí eu costumo fazer também, dependendo do tipo de tratamento, eu consigo fazer um escaneamento durante a consulta, já que eu estou com o iTerm na clínica, né? E aí eu vejo o que foi planejado na tela e o que está acontecendo de fato na boca ao vivo. E eu comparo, né? Então Ah, isso é muito legal. Então, tá. tudo que foi previsto, eu estou vendo se está ou não está acontecendo. Então isso é muito bacana, cara. Isso é uma tecnologia assim que é fora de série, cara. Fora de série. Esse é aquele que eles chamam do Outcome Simulator? Não, o Outcome Simulator ele é apenas ele é só um simulador mesmo lá Ah, tá. ele é Entendi. aquele Progress Assessment, né? Ah, Ele vai Progress ser Assessment. Tá, legal. Legal, legal. do negócio em Ah, inglês tá. lá. E é Não, legal show. também, assim, por exemplo, pelo clean check, pelo planejamento, sabe aqueles casos que são bem limites, assim, você não sabe se vai extrair dente ou não? Eu posso fazer 2 planejamentos pro cara, né? Aqueles casos de incisivo central, você vai extrair um incisivo de um paciente aqui embaixo, por exemplo, né? Aí eu posso fazer 2 planejamentos para esse paciente, um com extração e outro sem. E eu avalio o que ficou mais bacana, né? Então isso é utilizar da tecnologia, das ferramentas que a gente tem hoje para melhorar o resultado para o paciente. Isso aí é também outra coisa fora de série. Tá, legal, legal. E um outro ponto, então, isso é interessante, você reduzindo o número de consultas presenciais nesse tempo aí de pandemia é excelente. Às vezes Nossa, o cara tá com total. uma dúvida de fazer a troca, eu até estava conversando com a doutora Anne. Faz uma webconferência, se ele está com alguma dúvida, aí você olha se ele está encaixando corretamente os aparelhos ou não. Tá? Isso é fantástico. Em A relação. gente está com Ah, a pode gente está com falar. um protocolo assim, por exemplo, o paciente ele está em casa, por exemplo, ele bota, putz, meu, é meio besta, mas assim, funciona. Ele bota 2 colheres aqui assim na boca, usa de afastador, entendeu? Ah, E aí, aí pede para alguém tirar foto e a gente vai acompanhando a evolução do ó, caso, legal, em casa, legal. Legal, entendeu? legal. É isso aí, Então show. é uma adaptação aí, né, para o momento que a gente está vivendo. Porque às vezes tem realmente pessoas que não vão vir para o consultório, porque às vezes mora com alguém com Uhum. problema de saúde, não quer, né? E aí a gente está fazendo isso. E tem um caso que a gente está tratando de um paciente que está morando na Espanha, né? Então, ele não pôde vir para o Brasil agora, por causa da pandemia. Eu mandei por Sedex todos os alinhadores para ele lá. Olha, A gente fez lá, fiz uma videoconferência com ele, gravei vários vídeos. Falei, ó, você vai usar assim e tal, vai tirar assim o aparelho. Mostrei tudo para ele direitinho. E ele falou, vai me mandando fotos para saber se você está usando também direitinho ou não o aparelho, né? Então, poxa, um tratamento convencional, jamais eu poderia fazer um tratamento com um cara lá na Espanha, por exemplo, né? Então, isso é extraordinário, cara. No mundo de hoje, é opa. fantástico. Não, não, com certeza que eu acho que assim, o ortodontista que não se adequar aos alinhadores vai ficar cada vez mais para trás. Tá? Desculpa Sim. falar para os ortodontistas de plantão aí, mas quem ainda. Eu comentei isso
um grupo que eu fiz um treinamento com eles, né, Marcião? Era um grupo de uns 22, 23 ortodontistas, né? Desses 22 ou 23, 2 usavam alinhadores. Os outros, tudo bracket fill. Entendeu? Eu falei, ó, me desculpa, mas não vai ter... Não tem outra saída hoje, né? Um outro ponto... É evidente que ninguém, não é todo mundo que consegue ter o iTero na clínica, por exemplo. Não. Sim. Né? Não, com certeza. Mas ir para oferecer como um portfólio de serviços ou alinhador hoje, entendeu? Eu acho que... E quem não puder ter o iTero, por exemplo, cara, assim, dá para fazer uma bela de uma apresentação no PowerPoint, para mostrar para o paciente. Não é todo mundo, realmente, né? Assim, a odontologia, né, não é todo mundo que está bem, assim, né? Ainda mais agora, né? Você monta uma bela apresentação do PowerPoint, você entra no site da Invisalign mesmo, na galeria lá de fotos, tem vários casos. Daí um caso de classe 1 com apinhamento, classe 2, classe 3, e dá um print da tela lá e monta uma apresentação no PowerPoint. O paciente vai adorar já, né? Então, é uma forma também de você poder vender sem um iTero, né? E depois, com o tempo... conseguir comprar seria melhor, né? Não, lógico, com certeza, com certeza. Mas agora o alinhador realmente é um caminho sem volta, cara, assim, é um processo que, é o que você falou, não tem mais como, você botou o pezinho no alinhador, você não tem como voltar mais atrás não, cara, com certeza. É diferente demais. E para quem já usou o aparelho, sabe a dificuldade que é usar o aparelho, né, então o cara não vai querer trocar o aparelho fixo tão cedo na vida, não, nunca mais, né? E é aquilo que eu estava conversando com a doutora Ania semana passada, ela que fez o credenciamento, né? Tem muitos ortodontistas que falam, principalmente o pessoal que só usa bracket fill, fala que os alinhadores não resolvem todos os casos, né? Legal, mas às vezes o caso de cirurgia ortognática, né, Marcião? Não é alinhador nem o bracket fill vai resolver, não é isso? Sim. Entendeu? Tem isso também, né? Mas legal. Mas é tudo a questão do medo, do novo, né? Da crença. Então, isso, perfeito. Não dá para ficar também entrando nesse assunto. Deixa eu ver. IMOS Radiologia, a tecnologia é sensacional. Imagina uma pandemia dessa 15 anos atrás. É isso aí. Ô Marcião, agora um outro, para a gente já ir finalizando, um outro ponto que a gente está sempre preocupado, que os pacientes estão cada vez mais preocupados, é em relação à biossegurança, né? Você que é usuário do iTero, qual a sua opinião em relação a minimizar os riscos de um condágio usando um scanner intraoral? O que você acha sobre isso? Qual a sua opinião? Eu acho que assim, as ponteiras, elas são descartáveis, né? Então, gente, como que funciona? É um equipamento assim, ele aqui, né? Se não tiver separado. Mas ele é uma ponteira que aí eu posso tirar e trocar aonde vai a câmera do scanner. Então, a gente não vai ter como ter um processo de contaminação ali, por mais que vai na boca, né? Porque ela é totalmente descartável. E isso ajuda... Legal. Torna mais seguro mesmo, né, Nelson? Por conta de qualquer tipo de risco, né? E uma moldagem, ela acaba tendo bastante risco não de contaminação, mas de distorção também, né? E o scanner não vai ter nada disso. Né? Totalmente preciso. Legal. A gente está fazendo também o restaurativo, né? Que é a parte agora de realização de próteses, né? Então, a gente fez já a placa de bruxismo para o paciente. Então, você escaneia a parte superior, inferior, tira registro de mordida com o scanner e a plaquinha vem, né? Então, reabilitação. A gente reabilitou meu pai. Meu pai foi o nosso primeiro caso aí de prótese, né? Então a gente escaneou lá o dente do meu pai lá, cara, a pecinha veio toque, assim, sem ajuste, perfeito. Então isso facilita muito o tempo de tratamento também do protesista, né? Opa, aí é a área da Juliana, né?
Aí a Ju, Ah, legal, aí legal. também, ela adorou, ela se encantou assim com o processo. Eu falei, meu, eu quero usar esse trem aí também. E aí falei, poxa, demorou, né? Quanto mais puder usar, é melhor, né? Porque o paciente realmente, às vezes o pessoal fica pensando no custo, mas você vai botar silicone de adição, gesso especial, é consulta para isso, consulta para aquilo, né? Ela fez uma consulta única, né? Escaneou meu pai e a pecinha já veio já, pof, não tem ajuste. Então, ah lá, tá vendo? Fluxo digital é outro mundo aí, ó. Ah, é, não, com certeza. Tem que. É igual na minha área, o pessoal que ainda não faz cirurgia guiada, entendeu? Com fluxo digital, cirurgia guiada. Também é um outro mundo. É isso que a gente estava até conversando. Eu estava conversando com outro parceiro que é mais especializado em fluxo digital, né? Para implantodontia, a gente estava conversando justamente isso. É um caminho sem volta hoje. E é uma forma, né, Marcião, de uma baita diferenciação com os demais concorrentes, que é o que a gente vai precisar, né? Aquelas duas palavras que eu falei: eficiência, né? Agilidade, rapidez, agilidade, rapidez com qualidade, não perdendo qualidade, e a diferenciação dos demais concorrentes. Eu acho que isso que é o que vai seguir aí no período pós-pandemia. Mas legal, Marcião. Que mais? Você tem mais algo para nos falar a respeito, Marcião? Não, aí no processo final de venda, né, como você falou lá, tem que tentar trabalhar o lado emocional, Uhum. porque na hora que você vai botar na ponta do papel os valores, aí já começa a entrar o lado racional aí da história, né? O cara Uhum. vê número, parcela, né? Então, às vezes, isso atrapalha, né? Então, sempre tentar trabalhar com perguntas que vão mexer com aquela ferida da pessoa mesmo lá dentro, né? Buscador Poxa, dele. é, como, por que que você não está sorrindo, né? O desejo de tirar selfies. Hoje em dia todo mundo quer fazer uma selfie bacana, postar nas redes sociais, né? Da questão de motivar, melhorar a autoestima. Então, sempre trabalhar nesse lado para que a gente possa, né? Aumentar aquela sintonia com o paciente, né? E, consequentemente, aumentar as nossas vendas, né? Isso é uma coisa que você tem que ter o rapport lá com o paciente, né? Você que é o cara aí Isso. da Não, mas PNL isso aí. aí, as vendas você tem que trazer a emoção mesmo por trás de tudo isso, tá? Se você conseguir trazer essa emoção por trás de tudo isso, atingir a ferida, atingir a dor desse seu cliente, fazendo perguntas poderosas, né, que nem a gente sempre fala, né? Isso é meio caminho andado, entendeu? O resto aí é negociação, às vezes a forma de pagamento, entendeu? Isso que a gente estava conversando semana passada, o Marcião, falando sobre descontos, né? Que é comum o paciente, o cliente pedir desconto, né? Então aí usa aquela política, né? Política naquela aquela palavra que a gente sempre faz, né? Tudo bem, nós vamos te dar desconto, desde que, entendeu? Usar o desde que. Desde que uma entrada de pelo menos 30%. Desde E, que até 6 vezes sem juros. Desde que. Então, eu acho que o desde que entra muito nessa fase final. E deixar preço, plano de tratamento, depois que você fizer todo o seu script. Fala lá no final. Se vocês não conseguirem chegar no subconsciente do seu cliente, não adianta passar preço. Ele vai falar assim para vocês: tá caro, tá não tenho caro. tempo. Entendeu? Se não conseguiu chegar no inconsciente, não adianta passar valor. É preço, que ele vai entender pelo preço, não vai entender, não vai ter a Sim. percepção de valor. Entendeu? Legal, Marcião. Que mais, pessoal? Vocês têm mais alguma pergunta antes da gente finalizar aqui com o Dr. Márcio? E aí, acho que também, antes que a gente finalize, né, mas eu também passei por esse processo, né, gente? Eu falei assim, eu fiz o credenciamento em 2018, né, fiz dois casos, assim, até o ano passado, cara. Então,
se você também fica se negligenciando, se boicotando, as coisas não vão acontecer. Então, a gente procura sempre estar sempre antenado com as coisas aqui na clínica, né, trazendo de novidades para os pacientes. E aí, assim que a gente tomou essa atitude de tentar comprar o iTero, namoramos bastante, porque você tem que, né, pagar o investimento, a gente começou a fazer as coisas acontecer na clínica, né? Então, isso nos tornou de 2 casos para 11. E lembrando que, assim, eu não trabalho só com Invisalign. Tem outros casos que a gente trabalha com outras marcas de alinhadores e que aí é interessante para o paciente também, né? Ter outras formas de trabalhar, né? A gente sabe que o Invisalign é o top, 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 mas tem outras coisas ali que a gente pode também ajudar. Então, no caso de um retratamento, uma recidiva, a gente pode lançar a mão de outros alinhadores que também eles conseguem devolver a estética, né? Mas não para casos complexos. Casos complexos, realmente, eu não abro mão do Invisalign, tem que ser Invisalign, né? Então, isso é uma coisa que vocês podem começar também, entra no fluxo digital, mas não precisa ser somente Invisalign, né? Existem outras marcas no mercado aí que dão baita suporte, eles estão super antenados, também querem, né, novos clientes, novos dentistas, porque todo mundo só pensa no Invisalign, né? Então, às vezes, para começar, é uma coisinha de cada vez, né? Acho que essa é a dica que eu posso dar final aí para a galera aí. Show de bola. Legal, Marcião. Acho que o pessoal não tem mais nenhuma pergunta. Obrigado, Domênico. Acho que é isso aí, Marcião. Bom, gostaria de te agradecer imensamente aí pela sua disponibilidade, tá? Realmente eu queria trazer isso para a minha audiência, né? Falando sobre os alinhadores, as inovações, a tecnologia, assim como há 2 semanas atrás a gente falou sobre cirurgias guiadas, né, na implantologia. Estou trazendo isso aí para a minha audiência, que eu acho que é muito válido, né? E quem quiser falar, deixa aí o seu Instagram, Marcião, tá? Deixa eu escrever aqui, é Márcio Arragon, né? Ou, se quiser, pode pegar o da AGN também, né? Márcio Arragon, ou a AGN Odontologia, ou vocês têm o Invisalign Moca. Invisalign Moca é de vocês. Legal, legal. Pessoal, o Marcião, ele é bem ativo nas redes sociais, ele trabalha muito bem nas redes sociais. Eu acho que vale a pena lá visitar a página dele, da clínica dele. Ele tem umas abordagens bem interessantes e eu acho que ele está no caminho, tá certo? E eu acho que vocês têm que seguir esse caminho também das mídias sociais, né? Eu fiz uma postagem semana retrasada ou passada que até foi meio discutida, assim. Eu falei assim, Marcião, hoje a presença digital não é mais uma opção, e sim uma obrigação, né? Então, tem gente que falou, não, eu sou da indicação, eu prefiro indicação. Eu falei, legal, mas essa é a minha opinião. Eu acho que hoje a presença digital para prospecção de potenciais clientes é uma obrigação de todo profissional, que nem aqui a gente está falando do profissional dentista. E eu acho que você trabalha muito bem isso, tá de parabéns, você e a Juliana, tá bom? Não, valeu. Mas é uma coisa assim que a gente tem feito ao longo de uns 3 anos e, cara, não é confortável, né? Não é confortável, porque isso você é dentista, imagina você agora a gente fazendo live, cara, dá um certo frio na barriga até hoje, cara. Você prepara a pauta assim direitinho, para não falar besteira pra galera, né? Mas você sai da sua zona de conforto, essa é a verdade. E aí, como eu tava falando dos alinhadores lá, você sempre vai dar uma desculpa. Eu não tenho tempo para gravar vídeo, eu não tenho tempo para postar. E aí você vai continuar tendo os mesmos resultados que você tem hoje. Você não vai sair do 0 a 0, né? Essa semana passada, eu até fiz um post lá no feed
A gente recebeu paciente de Interlagos. Nossa. Tem noção, cara? O cara atravessou a cidade, paciente de Instagram. De Eu falei, Interlagos foi lá pra Moca. foi lá pra aqui pra Zona Leste, cara. Nossa. Aí teve uma outra que veio, como chama lá? É da Represa Guarapiranga. Cara, é longe pra caramba daqui da clínica. O cara veio por ter, assim, gostado da nosso Instagram, né? Viu a gente e tal, seguia e tal. E é super gratificante pra gente. Até eu postei lá. Aí tem um colega meu, um amigo meu, pô, você esqueceu de falar de mim, que eu venho de Sorocaba pra tratar o dente com você e tal. Eu imagino, o cara vem de Sorocaba, meu. Longe pra caramba. Ô, Marcião, e eu vi que é o Ricardo Novak entrou aí. Fala, eu não sei se é que eu não conheço, nunca conversei com o Ricardo Novak, mas de todo esse pessoal que fala sobre marketing, gestão, acho que eu comentei com você. É um dos caras que tem uma mesma linha do que da filosofia que eu preconizo, né? E você fez uma consultoria com ele, isso te ajudou muito, né, Marcião? Isso foi, meu, 2016, se não me engano. Na verdade, não foi uma consultoria, ele tem cursos online, né? Os cursos online, isso. Isso legal. Te ajudou muito, né? Ajudou muito, ele dá muitas dicas práticas do dia a dia, né? Até mesmo da questão da apresentação, né? Da clínica, da estrutura, treinamento de equipe. Porque às vezes a gente contrata funcionário, né? Você sabe mexer no computador, aí você dá uma ideia de como mexe no sistema que você tem lá do consultório e pau na máquina, né, meu? Você não treina a pessoa. Aí como você vai reclamar que ela é uma pessoa ruim, uma funcionária ruim, sendo que você não treinou a pessoa? Você é o responsável por isso, lógico. Né? Você que contratou, né? Então ele dá bastante dicas disso, né? É um curso realmente que vale super a pena e eu tive a sorte de ficar amigo dele, assim, né? Então, legal. Isso é muito um trabalho de longo prazo, né, Nelson? Porque é difícil, cara. Como eu tava falando pra vocês, tem que gravar vídeo, fazer live, não é um negócio, além da sua vida, né, de dentista, né, é muita coisa, né? O pessoal acha que os resultados vêm imediatos, né, mas nada vem imediato. Tem que ser tudo trabalhado e engajamento de leads, é uma rotina que você faz, né? Estratégia. Então, eu estava conversando com o pessoal fala, hoje eu vou fazer uma postagem sobre clareamento. Semana que vem eu vou fazer uma postagem sobre tal assunto. Não segue uma estratégia, entendeu? Eu falei, vocês têm que ter uma estratégia de publicações, de postagens atrativas, né? Para aí depois ser qualificando aquele potencial cliente, né? Para depois ele fazer a chamada de ação, que é agendar uma consulta, enfim. Tá bom? Então é isso aí. O funil de vendas, né? O funil, tem que fazer o funil de vendas, isso que eu sempre comento. Legal. E aí, Serjão, tudo bem? Arcanjo. Mas legal, Marcelo. Mais uma vez, gostaria de agradecer muito, imensamente, aí a sua disposição. A gente vai conversando. Abraços aí para Juliana. Né? E sucesso, vocês estão no caminho, tá? Sucesso aí. O Aiter, eu falo que é um avaliador da sua clínica, né? Eu considero um avaliador é um funcionário seu, né? Que você tem todo o controle, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas legal. Parabéns aí pelo seu sucesso, Marcião. Bom? Que isso, pô. Tamo junto. Obrigado pelo convite aí. Foi uma honra participar. Perfeito. E aí, precisar de alguma coisa, me chama de novo aí. Perfeito. Obrigado, pessoal. E aí, Paulo? Olha o Paulo dando um oi aí. Olha lá. Legal. Obrigado, pessoal. Um abraço. Boa noite, Marcião. Obrigado. Valeu, mais uma vez. Obrigado. Tchau. Foi ótima a live. Obrigado. Foi excelente.